Muito bem, meu povo, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para dar uma resposta a uma heresia propagada por René Kivitz. Existem várias outras, certo? Mas essa me chamou a atenção porque, além de ser um problema de má interpretação histórica, ele começa a distorcer a própria teologia cristã, reformada ou pentecostal. Então, é uma pessoa que conhece a escritura, porém não conhece a verdadeira interpretação. Muito menos está sendo guiada pelo Espírito Santo. Gostaria muito que você, ao assistir esse vídeo completo, curtisse, comentasse, deixe a sua opinião. Obviamente não irei tratar todo o tema aqui, haja vista ser demasiado e complexo, mas a refutação, a nossa resposta contra essa falácia será contundente, sólida. Compartilhe, se inscreva no nosso canal, ajude-nos a continuar a fazer esse trabalho, um trabalho interdenominacional, certo? Que visa dar a vocês a melhor forma de defender a fé cristã e também, assim, ficar por dentro dos assuntos importantes que estão ao nosso redor. Lembrando que a teologia tem resposta para tudo. A Bíblia responde tudo. Aqui, nesse vídeo aqui no Instagram, desse cidadão, René Kivitz, estamos aqui, portanto, analisando o que ele está dizendo. Se ele, nada daqui, assim como demais outros vídeos, será para atacar a dignidade ou a pessoa, de maneira alguma, apenas para refutar essa ideologia que não tem sustentação. É apenas uma forma de confundir a minha e a tua mente. Primeiramente, quero abrir aqui a Bíblia em Jeremias capítulo 2, verso 13, que diz assim: Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Então, no decorrer desse vídeo, eu vou mostrar a vocês que pastores, padres e outros religiosos que aceitam algum tipo de é, teoria da esquerda, algum tipo de ideologia da esquerda, eles, por si só, se distanciam completamente do manancial de águas vivas, que é a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, estão abraçando o próprio demônio, ok? E cavaram cisternas. Não somente as pessoas que são adeptas ou ativistas, certo? Dentro do plano religioso ou do plano político, eles são pessoas que não somente se afastam do reino de Deus, se opõem ao reino de Deus, contradizem o reino de Deus, mas também cavam cisternas rotas, que não retêm águas. Ou seja, por mais que eles tragam, ao mesmo tempo que rejeitam o verdadeiro evangelho, começam a fabricar falsos deuses e falsas atribuições de justiça. Não, tudo bem que nós, vamos dizer assim, que ele diz assim, nós não falamos do pecado de Deus, né, enfim, de santidade do reino de Deus, do céu, do inferno, não falamos disso, mas falamos que é necessário na comunidade ter um saneamento básico, entende? Esse tipo de justiça social que eles colocam e empregam sobre as comunidades mais carentes em todo o planeta Terra para fabricar um falso Deus, não é? Ou até mesmo dizer, se auto-intitular-se Deus. A semelhança de Faraó, os imperadores do Egito, os reis do Egito, os imperadores de Roma, enfim. Então, essa turma que pensa dessa forma, que tem uma ideologia desse jeito, são pessoas que estão presas ao erro. Eu vou utilizar aqui dois livros que vai refutar o vídeo que eu vou passar para vocês assistirem, ouvirem, tá? O primeiro é a Teologia Contemporânea de Abraão de Almeida, de forma rápida, bem simples. E o outro é de Ignaldo Hélio de Souza, Dragão Vermelho, Marxismo à Luz da Bíblia, certo? Veja o que ele vai dizer, né? E observe que não passa de uma confusão, uma tentativa de confundir a minha e a tua vida. Porém, a Escritura refuta completamente essas ideias que ele está disseminando. A parte triste é saber que existem pessoas financiando, né, pessoas que têm patrimônios, pessoas que têm
recursos, né, para financiar esse tipo de heresia. Essa é a parte mais triste, né? Ou seja, está trabalhando para o reino das trevas, né? Diferente da pessoa que está enganada, né? Nasceu no engano, não conhece a verdade, né? Mas sabendo que, ainda que não se creia, né, na Bíblia, mas se sabe que a Bíblia condena o comunismo, o marxismo, enfim, o fascismo e etc. Mas as pessoas querem fazer a sua ações uma justiça para o reino de Deus. Porém, será desfeito aqui esse trabalho dele. Haja vista perceber que isso é um problema que está surgindo a cada dia que se passa dentro das comunidades cristãs e evangélicas. É possível que talvez o seu pastor, aí na sua comunidade cristã, seja um adepto desse mesmo pensamento do pastor René Kivitz. Então, muito cuidado, pessoal. Não se deixe enganar por ninguém, tá bom? E ainda que até mesmo nós pregássemos um outro evangelho, fôssemos anátema. Ainda que surgisse um anjo do céu pregando outro evangelho, seja um anátema. Então, muito cuidado, porque esse pessoal não está para brincadeira, esse pessoal não quer brincar, ao contrário, quer nos enganar cada vez mais. Então, muito cuidado, tudo cuidado é pouco, né? Bem, deixa eu mostrar aqui uma citação aqui do livro Brão de Almeida, né? Teologia Contemporânea. Bem rápido aqui, só para vocês, assim... Não, mas eu vou passar pro meu vídeo. Depois do vídeo eu vou entrar aqui no texto, tá bom? É melhor. Escutem o seguinte aí. A Ku Klux Klan, esses caras, tudo diácono de igreja batista. O camarada, ele ia no culto de manhã e queimava os negros à tarde, à noite. Lembremos que a Alemanha nazista, ela não era uma Alemanha ateísta, ela não era uma Alemanha pagã, ela era uma Alemanha cristã. Teve uma teologia cristã que deu sustentação ao nazismo. E um grupo de cristãos da igreja confessante, esses caras, eles se levantaram contra o nazismo, patrocinado e sustentado pelas igrejas. Karl Barth, Bonhoeffer. Bonhoeffer foi morto na prisão porque se levantou contra o nazismo. Um cristão. Então, existe uma teologia que sustenta o nazismo. Existe uma teologia que anima um Bonhoeffer. Existe uma teologia que sustenta a escravização dos negros no sul dos Estados Unidos, mas é a mesma Bíblia que inspira Martin Luther King Jr. É a mesma Bíblia. Bem, há uma rede de confusão que ele faz, né? Faz uma confusão imensa, porém, tendo um discernimento de espírito, a gente entende que o ódio que esses adeptos da esquerda, né, da teologia feminista, da teologia gay, da teologia socialista, comunista, enfim, é contra a escritura. Todos eles, seja esse tipo de argumento que provém de uma comunidade religiosa ou de uma comunidade mais política, todos eles querem atualizar, modificar e distorcer a Bíblia. Certo? Eles não conseguem entender a mensagem do reino de Deus, eles não conseguem entender o que é, de fato, a Escritura nos revela. Não conseguem, até porque eles rejeitam o Espírito Santo, que o Espírito Santo é a verdade de Deus, né? E assim, para eles, a história do cristianismo, a Escritura é apenas um material para usar para confundir o povo e ganhar destaque aí, né? Então, bem, baseado na ideia de que trata-se de um argumento marxista, né, do marxismo cultural, né, ou de algum tipo de teologia da libertação, teologia da missão integral, ou de algum tipo de reinterpretação da desconstrução de textos, né, que ele faz de forma muito bem para enganar o público. Quero chamar a atenção para esses fatos. Partindo daí, óbvio que não vou entrar em todos os detalhes que foi aqui, porque não tem nem tempo suficiente nem espaço, né? Até porque vai nos cansar, mas o que vai ser dito aqui vai responder de forma geral
não é, contra esse absurdo aí. Bem, veja o seguinte aqui. O liberacionista brasileiro Rubem Alves diz: Deus, assim não é liberdade para o homem. Essa é a base marxista, essa é a base da esquerda. Deus não é a liberdade para o homem. Ele é a domesticação do homem. Ou seja, quando a pessoa apenas crê na escritura, na visão desse pessoal, somos domesticados. Certo? Rubem Alves ainda diz assim: quando a morte de Deus é proclamada, obviamente o homem é novamente libertado para o seu mundo, a sua história e a sua criação. Ou seja, quando pessoas aceitam uma falsa teoria de interpretar o mundo, os fenômenos sociais, os fenômenos políticos, culturais, espirituais, por meio de uma ótica marxista, por meio de uma ótica esquerdista, que é ateísmo, na verdade, eles estão proclamando a morte de Deus, ou seja, estão rejeitando, estão se distanciando de Deus, né? Deus é apenas um instrumento, um objeto que só serve para dar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, o mundo é desacralizado e os valores são descongelados. Nada é final. O homem é livre para a experimentação. A religião, isto é, na ideia de que a ideia, a crença em Deus, né? Certo? Portanto, deve ser destruída, veja, por amor à terra, por amor à liberdade do homem que critica o seu mundo, a fim de transformar. Ou seja, nós precisamos, na visão marxista, na visão do esquerdismo, na visão desse falso evangelho, precisamos destruir a religião, destruir o evangelho, destruir a base da escritura, por amor à liberdade do homem, né? Porque o homem, na verdade, na visão desse pessoal, ele quer comer pão, quer beber vinho, quer sair no carnaval, quer ter várias mulheres, e as mulheres querem ter vários homens, e fazer todo tipo de baderna, né? Então, não adianta Deus, né? Então, sem Deus, tudo é permitido, né? Na visão dele, né? Porém, eles escondem a verdadeira mensagem do Evangelho e não querem entender a mensagem do Evangelho. Veja só, não se pode combater a injustiça social. Ele se apregou muito a essa desigualdade social que é gerada pelo capitalismo e pelo cristianismo. Duas falsas concepções que eles projetam na mídia todos os dias para dizer, ó, nós precisamos resolver a injustiça social, pessoas morrem de fome, enfim. Então a gente não precisa pregar o evangelho, precisamos mudar a sociedade. Bem, que é uma consequência. Na verdade, a injustiça social não é fruto do cristianismo nem do capitalismo, mas ele é consequência e advém do pecado. Então, sem primeiro combater o próprio pecado, o mal tem que ser resolvido pela raiz. Ou seja, não adianta pintar a rua de branco, né, botar um saneamento básico, entregar absorvente, escova de dente, uma boa educação aí, assim, para os jovens carentes, né? Matéria didática, Bolsa Família, supostamente, assim, uma UPA, um atendimento, um pronto atendimento, né? Tudo bom e bonito, e barato, e até mesmo de graça, né? Até mesmo distribuição de cestas básicas, não é? Enfim, tudo aquilo que o comunismo quer. O Estado sendo o Deus, o Todo-Poderoso, né? Você apenas é um servo, apenas é uma criança mimada, é um escravo do sistema comunista, nesse caso aqui, marxismo cultural. Então, o pecado destrói cada vez mais as pessoas, seja na carne, na mente, no espírito, e sem a verdade do evangelho, jamais as pessoas serão de fato libertas. Jamais a verdadeira justiça será feita. Ao contrário, a teologia não integral, a teologia da falsa teologia, propaga cada vez mais a injustiça social, certo? Você observa que no vídeo ele fala sobre ateísmo. A Alemanha era cristã, a Alemanha não era pagã. Olha, veja como ele tenta seduzir as pessoas que não conhecem história, né? Filosofia, teologia, enfim. Porém, na verdade, o mundo todo foi criado por Deus. O mundo todo. Toda criatura é criada por Deus, certo? A Alemanha, assim como muitos países, tem
influências cristãs. Mas isso não significa que aqueles indivíduos que estão participando de um ato, de um movimento, de uma igreja, seja comprovadamente cristão. Por exemplo, aqui no Brasil, nós tivemos aí a direita, né? Conservadora. Veja só, conservadora. Conservadora que vai conservar, vai trazer e manter o que é bom para a sociedade, que é, por exemplo, casamento entre homem e mulher. Só. Fora disso, o conservadorismo não defende. Só que no movimento da direita, que surgiu agora há pouco, dentro dos partidos políticos, o movimento direita conservadora, surgiu pessoas que eram prostitutos, faziam filmes pornô, mas estava dentro do movimento da direita conservadora. Isso é conservadorismo? Não. Ele é um conservador? Não. Do mesmo modo, é que mesmo que a Alemanha, o Brasil, enfim, seja cristã, quer dizer que todo mundo é cristão, obedece à escritura, não é? Não é dessa forma, não é generalizar, é um erro, enfim. Então, e também existem outros pontos que a gente pode debater aqui. Mas tudo que ele falou está errado. Na verdade, surgiu, obviamente, técnicas, metodologias para acabar com o cristianismo na Alemanha, no Brasil também. Hoje, atualmente, estão a mesma técnica de entrar nas comunidades cristãs e se tornar pastor, como é o caso aqui desse que nós estamos refutando, influenciar essas pessoas para produzir um falso evangelho. Então, de fato percebendo que na Alemanha surgiu, obviamente, uma má teologia, assim como qualquer outra comunidade. Todo mundo tem um tipo de teologia. Não exatamente no sentido acadêmico, metodológico, epistemológico, ontológico, né? Mas todo mundo tem uma teologia. Até o próprio demônio tem uma teologia, certo? Então, quando surgem essas teorias, essas ideologias na Alemanha, é possível que o Renekiewicz entenda que seja de direita, porém, a Alemanha era de esquerda. Então, o cristianismo não é de esquerda. Não pode haver isso. É contraditório. Então, ele tenta bagunçar as coisas, mas não consegue resolver essas questões. Na verdade, essa ideologia que surgiu na Alemanha é profundamente socialista, profundamente de esquerda, só que eles conseguiram, assim como Satã, retirar do reino de Deus dessa parte dos anjos, certo? E se tornar o que? Demônios. Então, esse discurso de justiça social conseguiu enganar as pessoas que não têm entendimento, ou que até têm, mas que caiu na tentação desse movimento, de Adolf Hitler. Então, aí ele procura fazer todo um processo de confusão, e ainda chama Bonhoeffer para dizer, tem um pessoal que defendia, tem pessoal que era contra, mas meu amigo, Bonhoeffer, tem até um filme dele, da biografia da vida dele, que ele não exatamente vai lutar contra a injustiça social como esse pessoal de hoje em dia faz, ou supostamente fazia. Ao contrário, ele vai combater o próprio socialismo, essa falsa noção política e religiosa. Ele vai combater. Ele não vai ser adepto da teologia ministerial, da teologia da prosperidade, não vai ser adepto desse pessoal não. Nem marxista, ele vai ser verdadeiro cristão. Ele vai salvar a Alemanha da influência desses ditadores que, de fato, sempre são de esquerda. E que se infiltram. Nós sabemos que na história sempre existiu espiões, que trabalhavam para um lado e para o outro. Então, dentro das comunidades cristãs, e hoje tem, principalmente das igrejas pentecostais, pessoas que votam no PT abertamente, e é uma confusão, é uma tragédia, é uma abominação. E tem cristãos que tá nem aí para isso, tem professores de comunicação tá nem aí para isso, e cresce feminismo, aí depois tem pastora, e cresce o movimento homossexual, aí tem a igreja dos gays, e assim por diante, é só treva, entende? Então isso é tudo uma vez da esquerda. Bem, veja só, a corrupção da teologia cristã surgiu,
E, ou seja, não existia uma teologia que favorecia a esquerda. Ao contrário, a teologia que surgiu, que vai favorecer a esquerda, é uma teologia corrompida. Então, o que eles vão fazer? Através da evangelho social, a teologia da libertação e a teologia da missão integral consegue conquistar as pessoas. É tanto que hoje, aqui no Brasil, aqui em Pernambuco, tem muitos seminários que são na surdina, né, na surdina, pessoas que têm dentro do seu poder aquisitivo, pessoas que são da missão integral, pessoal. E jamais o seminário vai expulsar essa pessoa aí, jamais. Porque estão aí, ó, em silêncio, mas trabalhando para destruir a igreja cristã. Bem, então eles adotam uma teoria da cosmovisão marxista e assim corrompe o cristianismo. O evangelho social proposto pelo pastor Batista Walter nada mais foi do que um evangelho socialista, onde, a pretexto de aplicar o cristianismo à resolução dos problemas sociais, transformou o evangelho em um mero assistencialismo. Ele não entendia a morte de Jesus como um ato de expiação substitutiva, mas cria que ele morreu para substituir amor pelo egoísmo como a base da sociedade humana. Como sempre acontece nessa união espúria entre marxismo e cristianismo. Uma fraseologia rebuscada e enfeitada é usada para negar as doutrinas brasileiras da fé cristã. Em nome de um suposto amor não bíblico pelo próximo, é oferecido a ele toda a sorte de ajuda humanitária, ao mesmo tempo que se esconde dele as verdades bíblicas que o podem reconectar com Deus. Esse tipo de conteúdo você nunca vai ouvir na Rádio Maranata, você não vai ouvir nas grandes emissoras evangélicas. Por quê? Porque o poder comunista, o poder da esquerda é tão grande, óbvio, meu irmão, que não é maior do que Deus, obviamente, certo? Mas, humanamente falando, é tão poderoso que cega e fecha a boca de muitos estudiosos da palavra de Deus. Até tentam combater, porém, não tem efeito. E se tiver, eles serão silenciados. Entendeu? Então, percebe que esse tipo de heresia, ele pode nos atingir. Mas nós precisamos sempre ter o evangelho em nossa frente, né? A teologia da libertação nunca escondeu suas raízes. O marxismo puro e travestido com linguagem bíblico-teológica distorcida. Ou seja, existe aquela esquerda que se esconde e se camufla e usa textos bíblicos para justificar suas práticas, mas nunca disse que é de esquerda. E existe aqueles que, ó, eu sou de esquerda e a gente está usando aqui a Bíblia. Então veja só o absurdo que existe. Eles citam a Bíblia como referência, principalmente o Êxodo, não porque acredita que seja história de fato e que entenda a sua verdade. Citam apenas para, a partir do Êxodo, ou de qualquer outro texto bíblico, seduzir qualquer um de nós ao marxismo que tem uma simpatia suposta pelo cristianismo. Então a teologia da libertação, fazendo uso distorcido de expressões evangélicas, protestantes, cristãs, identifica os pobres como proletariado, as denúncias proféticas como as críticas marxistas ao capitalismo, a libertação divina com a revolução armada e o reino de Deus com a sociedade capitalista. Veja o falso evangelho. Eles procuram matar Deus todas as vezes, modificando, não é? O reino de Deus não é o reino socialista, mas para esse povo é o reino socialista. Lembro a todos que a comunidade socialista verdadeira é aquela que todo mundo é todo mundo, entendeu? Esse evangelho social progressista da libertação integral, contando com pessoas bem intencionadas e outras nem tanto, por sua própria natureza e propósito, por seus próprios conceitos e propostas, não é o evangelho bíblico. E precisamos de discernimento e coragem para perceber e se afastar dele. Se afastem-se. Então, a teologia da missão integral era uma vertente que foi colocada, se infiltrou-se, né, dentro da comunidade protestante, da teologia da libertação. Então, tem-se isso. A teologia da missão integral se infiltra nas igrejas. Um dos seus maiores representantes foi o pastor Ariovaldo Ramos. Abertamente admitiu que o uso de óculos marxista para interpretar a Bíblia.
ele usa uma cosmovisão ateísta, satânica, materialista, marxista e anticristã para ler e propagar falsas teorias, interpretações da Bíblia, e que quer ler a Escritura como um objeto que vai seduzir os incautos. Óbvio que esse tipo de falso evangelho que a esquerda propaga, ele não fala sobre arrependimento, novo nascimento, trindade, enfim, perdão, né? Juízo final, céu e inferno. São conceitos que passam longe desse pessoal. Logo, o que importa para esse tipo de ideologia é resolver todos os problemas sociais aqui e agora, com a sabedoria humana e o poder do Estado. Como resultado, temos não só a teologia da libertação, mas outras distorções, como a falsa teologia feminista, a falsa teologia negra, escravista, gay, assim por diante. Então, nenhuma delas, de fato, é uma exposição verdadeira e fiel da Escritura. Então, somente é uma guerra de classes marxista com a capa do cristianismo e o coração anticristão. Então, nós percebemos aí que tudo isso não passa de uma heresia, de uma mentira que é propagado aí pelo Henry Kivitz. Então, refutando aqui o ponto-chave dessa falsa mensagem que Kivitz propagou, né, quer dizer o seguinte aqui: o cristão hesita em usar a palavra religião, né? Lembrando que a teologia cristã, né? Pois prefere substituí-la por minha fé ou pela igreja a qual pertence, em vez de minha religião. Isso acontece pelo fato de ser o cristianismo diferente de todas as religiões do mundo. Ou seja, o cristianismo é diferente da ideologia da Alemanha. O cristianismo é diferente da esquerda que propaga o feminismo. Ele é diferente de tudo. E está acima de todas. Principalmente porque o seu fundador é vivo. Então, o cristianismo não é religião, certo? Nós seguimos o Cristo, a Trindade, enfim. Né? Então, ao usar a teologia cristã como sinônimo de religião, né? A religião cristã apoiou, dizemos que houve aquela situação de engano, que muitos, né, até ateus também entraram nesse comboio, até porque o próprio movimento esquerda é ateísta por natureza, certo? E que seduziu, como hoje seduz, muitas pessoas que fazem parte da teologia reformada, teologia pentecostal, mas isso não significa que eles são cristãos. Eles são apenas falsos profetas, à semelhança desse falso evangelho propagado por Kivitz. Então, deixa aqui essa nossa refutação. Né? Obviamente que, se você gostou, compartilhe, se inscreva, nos ajuda, tá bom? Se você quiser mais informações, se quiser adquirir nossos livros, nosso sebo virtual, quiser estudar conosco, você tem que estar conosco, tá bom? Nós vamos passar mais informações e agradeço esse momento. Até o próximo vídeo.